Pessoal, então vamos continuar então agora com a segunda palestra da tarde aqui no Auditório B, com o Christian. Ele vai falar sobre Tumblr, performance e escalabilidade no processamento inteligente de imagens. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Tumblr, que é o carinha que a gente usa na Globo.com para servir todas as imagens de todos os portais que a gente cuida lá. Para começar, meu nome é Christian, eu sou desenvolvedor há mais de 10 anos, com Python tem cerca de 1 ano e meio, eu sou entusiasta de tecnologia, eu sou tocantinense, porém atualmente eu moro no Rio de Janeiro e trabalho na Globo.com no time de interatividade. Esse time é um time bem voltado à parte ligada à performance, porque a gente toma conta de aplicações que recebem um alto volume de acessos. Dentre elas tem o sistema de votação, que é utilizado em diversos programas de TV, como Big Brother, The Voice. A gente também toma de conta toda a parte de comentário de todos os portais, dos quizzes e também do Tumblr, que é o que eu vou falar hoje. Bom, para começar, eu queria saber quantos de vocês já desenvolvem? Poderiam levantar a mão? E quantos já tiveram experiência, trabalham atualmente ou querem aprender a desenvolver para a web? Legal, tem muita gente. Então, é bem comum quando a gente trabalha com desenvolvimento para a web, a gente ter que trabalhar com imagens. Só que trabalhar com imagens pode ser um pouco mais complicado do que parece, principalmente por causa de alguns problemas que isso pode causar. Um desses principais problemas é a questão de lentidão. É bem comum você ficar esperando por um site, que quando o site não trata as imagens que ele tem, você fica esperando pelo site carregar todas aquelas imagens e você com pressa. E depois de fazer uma pesquisa, eu descobri pelo HTTP Archive que mais de 50% do peso de um site atualmente ele é por causa das imagens. Então, geralmente as pessoas não tratam as imagens antes de colocar no site. Simplesmente pegam uma imagem, não conhecem o melhor formato para ela. Porém, isso é difícil também. É difícil a gente... Qual que é o melhor formato daquela imagem específica para me colocar no meu site? Qual o formato que eu vou conseguir ter uma qualidade razoável e também conseguir ter um tamanho razoável, um melhor custo-benefício entre isso? Outro problema que também é bem comum é quando as pessoas vão lá e simplesmente redimensionam a imagem e elas ficam desse jeito aqui. Causa assim, uma certa estranheza por parte do usuário que está visualizando aquelas imagens, e isso é outra coisa bem ruim. Você precisa tratar as imagens para isso. E o Tumblr está aqui simplesmente para te ajudar com isso. Com o Tumblr, ele te permite fazer inúmeras coisas. Entre elas, para começar, o Tumblr ele é um projeto open source. Ele é escrito em Python, utiliza o Tornado como principal framework e também, por debaixo dos panos, ele usa o OpenCV para fazer diversas manipulações na imagem. Quem usa o Tumblr? Então, a gente tem uma comunidade bem grande usando o Tumblr. Então, todas essas empresas aqui, essas são as que a gente conhece, por se tratar de um projeto open source. Diversas empresas a gente não conhece, porém também utilizam. Então a gente tem Wikipedia, Forbes, The Verge, a própria Globo.com, que já utiliza ele há quase 8 anos, a Vox, a Polygon, a CNET. E esse projeto ele nasceu dentro da Globo.com, então é um projeto que nasceu aqui no Brasil. Na Globo.com a gente tinha um desafio para entregar essas imagens. E esse desafio, a gente tinha diversos portais. Então, a gente precisava, basicamente, entregar imagens nesses portais, thumbs de imagens, de forma eficiente. Então, a gente precisava... eu tenho uma imagem que vai aparecer num dispositivo móvel e eu quero que essa imagem ela seja menor do que uma imagem que vai aparecer num desktop. Então, para fazer isso na mão ia ser bem complicado e bem difícil. Para a gente ter que ficar redimensionando essas imagens na mão, enviando uma por uma, ou então a gente usar uma lib para cada aplicação fazer isso do seu lado. Então o Tumblr ele funciona como um Images as a Service.
que ele basicamente trata as imagens de todas as aplicações que a gente tem na Globo.com. Elas simplesmente solicitam para ele e ele devolve aquela imagem da forma escolhida. Para isso, a gente tinha alguns requisitos. O primeiro desses requisitos é que a aplicação, quando a gente foi construir o Tumblr, ela precisava ser escalável. Isso principalmente por conta do volume que a gente tinha lá na Globo.com. E eu encontrei essa definição que eu achei bem interessante para escalabilidade, que ela diz: escalabilidade é uma característica desejável em todo sistema, rede ou processo, que indica a capacidade de manipular uma porção crescente de trabalho de forma uniforme ou estar preparado para crescer. E isso era bem o nosso cenário. A gente tinha que estar preparado para crescer e a gente precisava entregar essas imagens de maneira eficiente, ainda assim. Para exemplificar isso, a gente tem aqui que no ano passado, essa notícia saiu em novembro, na notícia diz que só o site do G1 ele bateu mais de 3 bilhões de acessos do início do ano a novembro. E o Tumblr, que é o carinha que entrega essas imagens para todos os sites, ele bate isso em um único mês. Então dá para ter uma noção do quanto a gente deveria ter essa questão de escalabilidade nesse cara. Aqui está só um pequeno exemplo, que é uma aplicação que a gente tem interna, a gente desenvolveu no ano passado. Ela mostra todas as thumbs de uma única imagem. Então a gente coloca a imagem ali e busca, e aqui está todas as thumbs dela. Então uma única imagem, que você entra lá no G1 e vê aquela imagem lá na capa, ela pode ter mais de 100 thumbs para aquela mesma imagem. Então, para fazer isso na mão seria bem difícil. Uma outra questão, um outro requisito que a gente precisava era que o Tumblr fosse performático, porque não adiantava a gente ser escalável, porém não performar, as imagens demorarem para aparecer. Então, para isso, as libs do Tumblr, que são as libs que implementam filtros nas imagens, elas foram totalmente desenvolvidas em C. Então, ela permite que você tenha o máximo de performance para tratar essas imagens. E essas libs elas estão disponíveis para você criar os seus próprios filtros. Então você pode criar um próprio filtro e estender de uma lib que já existe, garantindo assim performance para a sua lib também. Um outro requisito é que o Tumblr ele precisava ser eficiente. Esse era um requisito bem importante, porque sem eficiência a gente assim, já era difícil naquela época ter que cortar imagem por imagem e entregar. E, às vezes, as imagens elas chegavam a ter 2 megas numa página, numa home. E uma home é constituída de várias imagens. Eu peguei essa imagem aqui só para demonstrar, ela está com 2.2 mega. Só de passar ela pelo Tumblr, sem adicionar filtro nenhum, sem a gente redimensionar a imagem, só o fato de passar ela pelo Tumblr, o tamanho dela foi reduzido para 456K. Então, isso ele fez sozinho. A gente não teve intervenção nenhuma. Só o fato da gente passar aquela imagem pelo Tumblr. Um outro fator de eficiência é a questão de... O Tumblr ele suporta uma extensão de imagem que é o formato WebP. Esse formato ele foi desenvolvido pelo Google. Eles estavam estudando maneiras eficientes de você utilizar um codec de vídeo, e eles encontraram uma maneira bem eficiente de criar um formato de imagens que tivesse um tamanho que pode ser até 50% menor que uma imagem JPG. E esse cara, até no início desse ano, ele era suportado apenas pelo Chrome e pelo Opera. Aí, a partir do início do ano, quem entrou nessa também foi a Mozilla, implementando esse cara no Firefox. Então, o Firefox já possui suporte para ele também. E uma coisa interessante é que o Tumblr, ele já detecta se o browser tem suporte e já te entrega aquela imagem no melhor formato possível, no caso em WebP, mesmo que você mande para ele uma imagem JPG. Ele já faz isso de forma automática, garantindo assim a melhor eficiência. Um outro requisito é que o Tumblr deveria ser inteligente. Esse acho que era um dos principais.
Uma coisa que acontecia muito nos portais era o editor ir lá e colocar uma foto, e como a gente tem um espaço ali fixo, né, para aparecer a imagem, então às vezes a foto aparecia assim, colocava uma foto de um jogador e ele ia sem cabeça. Era bem comum isso acontecer. O Tumblr ele tem um esquema que ele permite você identificar objetos e atribuir pontos focais a ele, garantindo que nenhuma pessoa fique sem cabeça. Então, ele identifica rostos e, dentre outras coisas, que permitem saber qual que é a parte mais importante da imagem e, assim, realizar os cortes para um determinado formato que você pode especificar, e esse corte vai garantir que você não deixe de fora as partes importantes da imagem. Além disso, ele tem uma rota de debug. Essa rota de debug, ela faz com que apareçam esses retângulos no que ele identifica como importante na imagem. E o que acontece? Se eu tenho uma pessoa muito grande na frente, assim, se a pessoa está grande, se ela está na frente da imagem, ela fica maior do que as pessoas que estão atrás. Então, o que o Tumblr faz? Como é um retângulo, ele, através da altura e da largura, ele identifica qual que é a área desse retângulo e, através dessa área, ele dá um peso para aquele determinado ponto focal. Ou seja, se tem alguém mais na frente na imagem, ele vai identificar aquela pessoa como a parte mais importante, porque ela vai ter um peso maior e o ponto focal dela vai ser o mais importante na imagem, o corte vai ser atribuído principalmente nesse ponto focal. Ele vai levar isso em consideração. Um outro requisito é que o Tumblr ele precisava ser fácil de usar. Acho que a maioria é desenvolvedor, a maioria sabe que ferramentas que são muito difíceis de utilizar causam certa resistência, por a gente mesmo. Então o Tumblr ele se preocupou muito com isso. Então se você quiser subir o Tumblr na sua máquina mesmo, a única coisa que você precisa fazer é isso. Você dá um pip install Tumblr e executa o Tumblr. O serviço ele já vai estar em pé. E a partir daí você já pode acessar uma URL. Aqui eu coloquei uma URL como exemplo, localhost. Aquele primeiro parâmetro unsafe significa que você não está assinando aquela URL. Ou seja, você pode criar, adicionar filtros nessa URL e o Tumblr vai te entregar sem que a mesma seja assinada. Eu vou explicar um pouquinho disso um pouco mais na frente. Eu passo também o tamanho da imagem. Eu quero uma imagem de 300 por 200. E logo em seguida eu passo o servidor que a imagem está. Nesse caso, a imagem está no servidor HTTP. Então, dessa forma, eu já consigo mostrar a minha imagem de 300 por 200 no meu navegador. É tão simples quanto isso. Uma outra questão é que o Tumblr ele funciona como um serviço, né? E esse serviço ele tem diversas libs para diversas linguagens. Então, se você tem um projeto em Python, você simplesmente instala a lib do Python e você vai conseguir gerar URLs, que essas URLs, ao bater no Tumblr, vão gerar as imagens. Então, é simples assim. Se você tem um serviço em PHP, você gera a sua URL em PHP, com a sua lib em PHP, bate no Tumblr, ele vai gerar a imagem. É só isso. Aqui está um pequeno exemplo. Da mesma forma que eu montei a URL no slide anterior, eu tenho aqui, eu passo qual que é a imagem original, que é um atributo required. Eu passo qual é o tamanho da minha imagem. Eu passo quais são os filtros que eu possivelmente quero ter na minha imagem. E eu passo uma chave. Essa que é a chave que vai no lugar daquele unsafe que eu falei. Por quê? Porque se a gente deixar unsafe, o Tumblr em um formato não seguro, isso a gente habilita e desabilita via arquivo de configuração. Se a gente deixar ele no formato não seguro, qualquer pessoa que entrar no seu site vai conseguir gerar imagens em tamanhos diferentes, adicionando filtros. E isso pode ser pesado, isso, dependendo da sua infra, pode derrubar a sua aplicação. Começar a gerar imagens de forma aleatória. Então, o Tumblr ele permite uma espécie de assinatura. Você tem uma chave no servidor e você usa essa mesma chave para gerar URLs assinadas. Então, quando bater no servidor, o servidor vai validar se aquela URL realmente foi gerada por você. E se a URL foi gerada por você, aí sim ele vai te entregar a imagem. Caso contrário, ele não te entrega nada. Isso você
garante que outras pessoas que não sejam da sua equipe não vão conseguir gerar imagens, né, no seu serviço. Aqui está um pequeno exemplo, está um pouquinho difícil de enxergar, mas está um pequeno exemplo aqui em Python, como é fácil gerar uma imagem. Então, para gerar uma imagem, a gente simplesmente chama qualquer lib, passa a nossa key, que é a chave de segurança que vai assinar a URL, e você passa quais são os parâmetros que você quer para a sua URL. A partir daí, isso vai te retornar essa URL aí, que é a URL que você vai bater no Tumblr. O que acontece? Como o Tumblr ele é um serviço, a imagem ela não é gerada até o momento que você bate lá a primeira vez. Então, isso você ganha também benefícios com isso, porque imagina que você precisa de 100 imagens diferentes lá no seu site, porém, pode ser que algumas delas não vão ser acessadas. Então, você não precisa gastar nem processamento, nem storage para armazenar essas imagens. Ele só vai armazenar, ou só vai processá-las simplesmente no momento que elas forem acessadas pela primeira vez. Um outro problema que o Tumblr resolve de forma fácil é Progressive Images. Vocês já devem ter entrado em algum site e o site ele começou a carregar uma imagem assim, com uma resolução bem baixa, aí foi melhorando e a imagem boa apareceu. Isso é bem interessante porque quando você entra no site, você já tem ali um desenho de como é que o site vai ficar. Não vai ficar carregando aquelas imagens aos poucos, descendo a sua página. Então, o Tumblr te ajuda com isso, porque com ele é muito fácil você gerar imagens de tamanhos diferentes. Então, você gera ali uma imagem de 20 por 20 pixels, deixa ela carregar ali primeiro, aí depois você carrega uma imagem um pouco maior, depois outra um pouco maior, até chegar na imagem da resolução que você realmente quer, que é a resolução final para aquele determinado navegador. Uma outra questão que o Tumblr ajuda muito é sobre Responsive Images. Quando você tem um site responsivo, você quer que ele se adapte aos diversos dispositivos. Só que, para isso, não seria tão interessante que você mandasse as mesmas imagens que você tem no navegador de desktop para o navegador mobile. Porque o celular ele tem um campo de visão bem menor, então ele pode receber uma imagem com qualidade um pouco inferior, talvez, e com tamanho menor do que um desktop com tela de retina, por exemplo. Então, o Tumblr ele te permite fazer isso de forma fácil, porque você simplesmente vai ter que gerar URLs de tamanhos diferentes. Aqui está um exemplo de como é que a gente usa o search set no HTML para gerar imagens de tamanhos diferentes. Então, se eu entro num site que tem essa tag de imagem aqui, e o site está com um navegador ali com aspect ratio de 480 pixels, ele só vai carregar essa imagem. Ele não precisa carregar uma imagem de 640. Então, isso você vai deixar a navegação do seu usuário mais rápida e de forma mais eficiente. Um outro requisito que a gente tinha para o Tumblr é que ele deveria ser extensível. Esse foi um requisito que assim, foi acertado na mosca, porque o Tumblr é muito flexível. Ele é muito flexível mesmo. E para demonstrar isso, eu vou mostrar mais ou menos assim, como é que funcionam as partes dele. Lembrando que todas as partes que eu falar aqui, elas são extensíveis. Então, todos esses quadradinhos aqui, eles são partes do Tumblr e você pode injetar o seu código em qualquer uma dessas partes para fazer o que você quiser. Para começar, a gente tem os loaders. Os loaders é quem vai buscar a imagem. Então, para a gente buscar uma imagem que está num servidor HTTP, a gente vai usar o HTTP Loader. A gente também tem no Tumblr como default o HTTPS Loader, que é para buscar imagens no formato HTTPS, e File Loader, caso você queira buscar aquelas imagens do seu próprio disco. Mas também a gente tem alguns plugins disponíveis. Se você tiver imagens no S3, você instala o plugin de S3, simplesmente seta no arquivo de configuração e pronto, seu Tumblr já está pronto para buscar imagens no S3. E supondo que você tenha imagens no servidor FTP e que o Tumblr não tenha plugin para isso, o que você teria que fazer? Você teria que simplesmente criar um arquivo e nesse arquivo você teria que implementar a interface que o Tumblr requer que você implemente, que é basicamente um método de loader, e esse loader ele vai ter que retornar um generator, que é uma imagem.
Então, você que quer implementar um loader de FTP no seu Tumblr, você implementa esse loader que vai pegar uma imagem, uma determinada imagem no servidor FTP e vai te retornar ela. É tão fácil quanto isso. A gente também tem o Image Storage. O que é esse cara? Imagina que você, para pagar mais barato, precise pegar as suas imagens no servidor da AWS que está na Europa. É meio custoso você ir lá. E como vocês viram lá na Globo.com, a gente tem cerca de 100 thumbs para uma única imagem. Então a gente teria que ir lá na Europa 100 vezes para buscar aquela imagem para recortar as 100 thumbs. O que o Image Storage faz? Ele é basicamente um loader ali, só que ele vai fazer um backup daquela sua imagem original no Tumblr. Então, com isso, ele não vai precisar ir lá na Europa buscar aquela imagem para aí sim tratar ela e retornar para o usuário. Então, ele é bem interessante você colocar, pode ser colocar num storage mais dinâmico, como um Redis. Se você colocar no seu Redis lá com LRU, com espaço limitado ali, pô, eu quero que as 100 últimas imagens fiquem ali no Redis para cortar elas da forma mais eficiente possível. Porque rapidinho eu vou ali, busco a imagem, aí se passou um determinado tempo, a gente volta e começa a pegar de novo lá do S3 na Europa. A gente pode fazer isso. Além disso, a gente tem diversos outros image storage, como o Memcache, o HBase, e o próprio Mongo. Tem vários casos de uso de pessoas que utilizam o Mongo como image storage. E um outro cara bem importante é o Result Storage. O Result Storage, ele armazena os resultados. Então, pode ser que para você processar imagens seja um pouco mais caro do que guardar as imagens. Então, você tem muito disco, mas tem pouco processamento. Para o Tumblr não precisar ficar processando aquelas imagens todas as vezes que você requisitar, ele te permite guardar aquela imagem ali em um cache. Que esse cache pode ser tanto um cache persistente quanto um cache temporário. Você pode usar um Redis ou pode usar um S3. Então você consegue guardar aquela imagem ali e quando aquela imagem for solicitada da próxima vez, você já tem aquela imagem pronta e não precisa ser processada novamente. Isso é interessante, principalmente quando a gente tem muitos filtros na imagem, porque aplicar muitos filtros pode vir a se tornar pesado. Então, garantindo que você já tem a imagem ali pronta, já está processada, então você não precisa realizar esse processamento de novo. E filtros. Filtros a gente tem muitos. Esses aqui tem vários outros desenvolvidos pela comunidade. Esses aqui já vem built-in no Tumblr. Então, se você instala o Tumblr, você já pode utilizar todos esses filtros. Você pode utilizar filtro de blur, de noise, contraste. Você pode utilizar filtro de RGB, rotate. Tem uma infinidade de filtros. Tem vários outros open source, como um exemplo é o Distributed Collage, que inclusive a gente usa na Globo.com para cortar imagens e realizar uma colagem entre elas. A gente usa esse cara no sistema de votação. Então, se a gente tem, vamos supor, num paredão num BBB, a gente tem 4 pessoas. O que esse filtro faz? Ele pega todas as 4 fotos das opções e realiza um corte e uma colagem entre elas, fazendo com que todas elas fiquem juntas. Então, o editor ele nem passa por isso. Isso tudo feito de forma automática. Ele só coloca as fotos dos participantes e o Tumblr faz todo o resto. Esse é a cereja do bolo do Tumblr. São os detectors. Os detectors, eles que fazem todo aquele trabalho de detectar quais são as partes mais importantes da imagem. Eles usam por trás o OpenCV para fazer isso. Então, o Tumblr ele já tem modelos pré-treinados de alguns detectors. Por exemplo, a gente tem o Face Detector, que realiza a detecção de face. O Profile Detector, que realiza a detecção de perfis na imagem, então uma face virada de lado. A gente tem o Feature Detector. Esse ele tenta descobrir qual que é a parte mais importante da imagem, mesmo sem saber o que é. Por exemplo, se a gente tem um céu todo azul e um pássaro voando, ele vai detectar aquele pássaro como a parte mais importante da imagem, ou pelo menos tentar fazer isso. A gente tem o Glass Detector, que a detecção de faces é um pouco diferente quando a pessoa usa óculos. Então, eu tenho esse cara como um fallback desse outro. E também tem o Queer Detector.
esse é um dos mais interessantes, assim, que eu acho. Ele é, na verdade, uma mistura dos outros com um sistema de filas. O que acontece quando uma requisição, quando a gente passa o parâmetro Smart, que o parâmetro Smart é o parâmetro que a gente fala, Tumblr, me dá uma imagem com algum tipo de detecção, que está habilitada aí que eu habilitei no seu arquivo de configuração. Então eu falei, Tumblr, me dá essa imagem. O que ele faz? O browser acessa o servidor do Tumblr. O Tumblr vai lá no nosso storage, ou no caso pode ser um serviço HTTP também, e pega aquela imagem. Ele salva aquela imagem numa fila. A gente atualmente suporta o Redis, usando o PyRes, ou a gente também suporta o SQS da AWS. Ele coloca essa imagem nessa fila e ele já entrega a imagem para o usuário, sem detecção nenhuma. Porque para garantir também eficiência. Não faz sentido o usuário ficar ali esperando aquela imagem ser detectada para receber. Não, pelo menos não aquele primeiro usuário. Por quê? Porque enquanto aquele usuário já recebeu a imagem de forma mais rápida possível, a gente tem um conjunto de workers que estão trabalhando nessa fila, eles consomem dessa fila todas as imagens, e através do Remote CV, que é um plugin ali que a gente tem no Tumblr, ele faz essas detecções e já atualiza os pontos focais dessa imagem, que são as partes mais importantes, nessa fila. Então, tendo esses pontos focais lá, o próximo request que for feito para o Tumblr, ele já vai pegar esses pontos focais, já vai realizar o corte no local certo, e aí sim entregar a imagem para o usuário. Então pode ser que uma vez ou outra você entre em algum site que usa o Tumblr e veja uma imagem que não está certinha, da forma que ela deveria estar. Pode ser que o detector ainda não tenha, os workers não tenham processado aquela imagem e ela não está atualizada ainda. Porque nesse primeiro caso ali, quando o Tumblr retorna a URL para o usuário, ele manda a imagem com um cache bem baixo. Então, isso favorece com que dê tempo para os workers processarem no próximo request. Depois que aquele cache expirar, ele já entregar a imagem da melhor forma possível. Além disso, a gente tem alguns optimizers. Esses optimizers, eles fazem aquilo que eu mostrei, que é tentar diminuir o máximo, comprimir o máximo o tamanho da imagem, e de preferência sem perder qualidade. A gente já tem alguns built-in no Tumblr, como o JPEG Tran, o GIF-V para imagens no formato de GIF. E tem alguns outros também que são feitos pela comunidade, open source também, que o Tumblr tem suporte e você pode utilizá-los. Outro que é bem importante nessa questão dos processamentos das imagens é as engines. A gente usa o PIL como padrão para fazer todas as transformações da imagem. Então, se a gente precisa realizar um corte, a gente precisa redimensionar ela, ou qualquer coisa do tipo, rotacionar. E a gente também tem um formato JSON, que é um formato que o Tumblr te retorna um JSON com vários parâmetros. Esses parâmetros são informações da imagem que ele consegue extrair, quais são os pontos focais que ele chegou a encontrar, ele fala qual que é a URL original daquela imagem. Então ele manda várias informações para você. Você pode habilitar ou não essa engine de JSON também na sua aplicação. E a gente tem outras engines disponíveis, como o OpenCV e o Graphics Magic, que também, antes do PIL, o Graphics Magic era a engine padrão do Tumblr, só que aí a gente viu a necessidade de mudar e acabou optando pelo PIL. E outro que você também pode chegar... se você não quiser utilizar HMAC, que é o que o Tumblr utiliza como padrão para assinar as URLs, e você quiser assinar essas URLs de alguma outra forma, você pode também. Se você quiser fazer um esquema de chave pública e privada, basta você implementar a interface dos URL signers para fazer isso. Você implementa lá e o Tumblr vai agir da maneira que você quiser. Todos esses pontos que eu acabei mostrando aqui, como eu falei, eles são completamente extensíveis, você estende e depois só aponta para a sua extensão no arquivo de configuração do Tumblr. E isso que deixa ele uma aplicação muito interessante quando você precisa dessa customização ou não, quando você quer já algo pronto, porque ele já te dá muitas opções de diversas coisas aí já built-in na aplicação. Então, esses são alguns pontos bem interessantes.
Outra questão é que a gente está com vaga na Globo.com, então quem quiser bater um papo depois, ou sobre o Tumblr, ou sobre as vagas, a gente está aí. Vocês podem acessar o site talentos.globo.com, e eu queria aproveitar para agradecer a organização do evento e todos vocês que compareceram aí hoje. Obrigado. Perguntas, alguém? Obrigado. Primeiro, parabéns pelo desenvolvimento. Queremos ver cada vez mais isso, né, saindo das empresas. Eu tenho uma dúvida. No final da sua apresentação, você falou que ele trabalha com GIF, e eu tenho uma dúvida. Como que vocês trabalham o reconhecimento das partes mais importantes com GIF? A imagem, a primeira imagem? Como vocês fazem isso? Com GIF é feito o reconhecimento pelo frame. Então, não é feito uma detecção em cada frame, é feito geralmente no primeiro. Você pode setar também qual que é o frame que você quer que use ele como principal. No GIF é dessa forma. Tem uma outra questão que é bem interessante, que até deixei de falar, que é sobre o Cartola. Então, acredito que vocês conheçam o Cartola. O principal acesso dele é através de dispositivos móveis. E dispositivos móveis, as aplicações nativas, elas têm um certo problema para entregar imagens em SVG. E todas aquelas imagens de camisas, de escudos, elas são por usuário e SVG. Então o Cartola ele ainda bate um pouquinho no Tumblr. E é interessante que o Tumblr automaticamente ele já converte essas imagens para entregar elas, sei lá, em PNG para o usuário no final. Então o Tumblr também salva um pouquinho essa questão do Cartola. Parabéns pela palestra, parabéns Obrigado. pelo projeto Open Source também. Lá na empresa a gente usa o Tumblr também, e recentemente a gente teve um problema que a gente precisaria colocar como se fosse etiquetas em cima das imagens, né? Dentre todos esses módulos aí, como que você vê isso? Ele seria um filtro personalizado? Essas extensões são feitas em Python, são fáceis de adicionar? Como que é? É bem fácil você adicionar, porém, se essa questão é só etiqueta, você pode utilizar esse filtro aqui, que ele já está padrão no Tumblr, que é um filtro de marca d'água. Esse filtro você passa uma URL lá de uma marca d'água e você diz qual que é a posição que ela tem que ficar. Então a sua etiqueta ela poderia ser essa marca d'água aí, e você simplesmente embutir naquela sua imagem original. Você pode fazer isso para todas as imagens do seu site. A marca d'água pode ser outra imagem? A marca d'água é outra imagem. Ok. Pode ser uma imagem transparente, por exemplo. Você quer que seja uma marca d'água transparente ali dos lados, aí ela vai colar só aquela imagem lá, um PNG, por exemplo. Entendi. E esses filtros já estão nativos nele, né? Sim, sim. Caso não apareçam, basta você habilitar. No arquivo de configuração lá tem uma série de filtros, alguns podem estar comentados, você vai lá e descomenta eles que eles vão funcionar. Tem uma documentação bem grande também, tem no site, tanto no site do tumblr.org, quanto na wiki no GitHub. Outra pergunta, então. A gente também está tendo um pouco de dificuldade para monitorar o Tumblr, né? Ele roda até dentro do Tsuru, outro produto lá da Globo, né? E a gente não consegue monitorar ele. Dentre esses outros casos que você mostrou, você sabe como que esse pessoal monitora o desempenho dele e tudo mais? Então, a gente tem algumas integrações do Tumblr para monitoração. A gente monitora diretamente as máquinas. A gente usa o Sentry também. O Tumblr já tem suporte ao Sentry, então questões de erros ele já te entrega lá. Atualmente a gente não está usando o Tsuru porque a gente ainda não teve tempo de migrar a aplicação. Mas é uma ideia que a gente já meio que está no backlog para a gente implementar aí algum dia. A gente vai subir esse cara no Tsuru. Hoje ele está em máquina física. Parabéns pela palestra, muito interessante. Só por curiosidade, essas partes que você falou a respeito de características das imagens, de pontos focais, de um método lá que retorna as características, como que é feito por reconhecimento de imagem, inteligência artificial? Como que... Então, o que acontece? O Tumblr utiliza o OpenCV. O OpenCV ele é uma biblioteca, ela é feita em C e C++, ela foi desenvolvida pela Intel. Ele através de... São arquivos que têm modelos pré-treinados. O Tumblr ele já possui alguns arquivos, esses que eu citei aqui, todos esses arquivos já estão disponíveis, mas nada impede de você criar o seu próprio modelo e adicionar no Tumblr. É muito fácil. Basicamente, você vai copiar um modelo desse já pré-existente, um arquivo em Python. Cada modelo desse tem um arquivo em Python. Você copia e cola aquele arquivo lá,
e no lugar de colocar o modelo, esse modelo aí, ó, no caso um Face Detector, você colocaria o seu modelo que você treinou. Tem várias formas, não é um processo tão fácil, mas você consegue fazer esse treinamento dessas imagens aí, tem vários tutoriais que te permitem fazer isso, você consegue treinar e no final gerar um modelo desses e adicionar o Tumblr para monitorar, detectar o que você precisa. Então, sei lá, eu quero detectar, por exemplo, estou numa fazenda, eu quero detectar quantas vacas tem no pasto. Então você consegue ir lá e através de um modelo de detecção de vacas, você consegue saber quantas vacas tem ali no pasto e a imagem ser cortada naquelas vacas. O ponto focal ser nelas. Pessoal, nós vamos começar já as Lightning Talks no auditório A, então não vamos ter mais tempo para perguntas. E então gostaria de finalizar agradecendo a presença do Christian e entregando esse agradecimento. Obrigado.